Neste presente artigo, tivemos o tema doenças neurodegenerativas, em específico Alzheimer, doença cujo Dia Mundial data de 21 de setembro. Somente no Brasil, temos mais de 1.200.000 casos e um aumento de 100 mil casos por ano. Em todo o mundo, são mais de 50 milhões de portadores de doença de Alzheimer, tendo em vista que esse número possa aumentar entre 2030 para 74 milhões e em 2050 para mais de 112 milhões, pela questão de a doença afetar muito mais na classe idosa. A doença de Alzheimer é considerada no âmbito neurobiológico como a deposição de placas da proteína beta-amiloide e de emaranhados neurofibrilares na região cerebral dos indivíduos, sendo este acúmulo o responsável pelo déficit das vias neurotransmissoras e a morte neural. E o nosso sistema nervoso central é o responsável por receber e processar essas informações. As lesões neurológicas desencadeiam fatores que acometem as funções motoras e cognitivas, levando a limitações impostas pela sua deficiência. Após introduzir um pouco sobre o tema, chegamos ao objetivo geral desse estudo, que foi relacionar benefícios do exercício físico para o paciente com doença de Alzheimer, analisar uma possível melhora na qualidade de vida, redução de fármacos, entre outros fatores que podemos obter com exercício físico. A metodologia abordada é do tipo revisão de literatura, feita através de buscas em sites acadêmicos, tendo como palavra-chave benefícios Alzheimer, exercício físico e idosos. Neste estudo foi abordado um total de 100 relatórios de pesquisa científica, 80 foram excluídos por não enquadrarem no tema de forma específica. Dos 20 estudos, restantes 15 foram abordados especificamente sobre o exercício para idosos com Alzheimer. De 15, só em 9 houve semelhança entre a época de pesquisa e a abordagem frente ao público idoso com Alzheimer. E para discorrer sobre o tema, utilizamos uma abordagem descritiva, visando debater sobre as informações coletadas dentre os artigos, com o objetivo de poder contar, observar e classificar os dados com o intuito de reunir conhecimento explorado sobre o tema da revisão. Com base nos estudos, foi possível avaliar a qualidade de vida em relação à prática de exercício físico. E o tipo de intervenção foi o treino aeróbico, para grupos que são cuidados com fármacos, para grupos de controle, sendo que houve um estudo que conteve treino combinado, sendo treino aeróbico e anaeróbico, simultaneamente. Com isso, no geral, não houve um efeito significativo a favor da intervenção e de forma individual, apesar das inúmeras formas de tratamento, seja como exercícios aeróbicos ou resistidos, para este público. Porém, é válido implementar programas de treinamento com atrativo de vida para idosos com esta patologia. A discussão traz os estudos de forma detalhada, com os autores procurando um padrão a ser localizado, utilizando tratamento não farmacológico aos pacientes com Alzheimer. Os estudos que foram trazidos reuniam grupos de idosos, dos 60 até os quase 90 anos, onde realizaram programas de treinamento em um período mais curto, que foi de 9 semanas, como também o mais longo, sendo até 12 meses, tendo o mesmo período o grupo de controle, realizando tratamento apenas à base de medicamentos. Os autores destacam 3 formas, sendo aqueles que fizeram treinamento resistido, os que praticaram apenas a parte aeróbica e aqueles que combinaram os dois tipos. Dando exemplo de alguns autores, Lamb e Song realizaram estudos onde combinava os dois tipos de exercícios, mas que não gerou resultados significativos para todos, sendo apenas para os que estavam no estágio inicial da doença. Marston e Della Rosa relatam que, embora os exercícios possam trazer qualidade de vida ao público idoso, não gera resultados significativos para o tratamento da doença. Por outro lado, Broadhouse relata que, em seu estudo, por 6 meses dividiu grupos de idosos em treinamentos específicos e viu que houve bons resultados na parte cognitiva, além de redução no avanço da doença, melhoria da circulação sanguínea, entre outros. Já em relação ao treinamento resistido, houveram benefícios aos idosos como ação antioxidante nas enzimas, efeito neuroprotetor na cognição do paciente e aumento do metabolismo, por exemplo. Mas há resultados que não deram nenhum retorno positivo, como o do Sampaio, onde realizou divisão de grupos semelhantes aos anteriores, mas não visualizou evolução na qualidade de vida dos pacientes. Então, o que será que podemos concluir frente às análises abordadas? Concluímos que, de acordo com os estudos abordados, a qualidade de vida do público idoso tem mais impacto, seja cognitivo ou físico, quando realizam exercícios aeróbicos em um programa de treinamento, sendo a longo prazo, apesar de não apresentar melhorias significativas em relação ao público do grupo controle. Não se exclui o fato de que pode ser encaixado programas de exercício físico resistido para a melhora da força e postura do indivíduo, e assim ter uma autonomia para atividades do dia a dia. No entanto, recomenda-se estudos mais aprofundados para uma melhor obtenção de dados estatísticos, testes comprobatórios em públicos mais variados de pacientes com esta doença, e novas alternativas comprovadas que garantam uma melhora significativa na saúde do idoso com doenças de Alzheimer.